Fortalecidos na adversidade, eis o nosso tema para a primeira carta de Pedro, que temos ouvido, lido e sido edificados por ela nestes domingos e continuaremos hoje. Fortalecidos, você está fortalecido, meu irmão, minha irmã? Fortalecidos na adversidade, o mundo nos apresenta adversidades que exigem que sejamos fortes na força do Senhor. E a primeira carta de Pedro, é para nos auxiliar nisto. Hoje vamos focar no capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. 1 Pedro 4, 12 a 19. Esse é o texto da palavra de Deus que nos encontra nesta noite, rumo à eternidade. Mas antes vamos recordar aquele verso que escolhemos como um verso-chave para o nosso atravessar desta carta, 1 Pedro 5, 7. Vamos dizê-lo juntos, vamos proclamá-lo juntos? Então, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 4, do verso 12 ao verso 19, Deus o trouxe aqui. E Deus o coloca diante dessa palavra para abençoá-lo, que cada coração agora se abra para a palavra do Senhor. Amém? Ouça a palavra. O verso 12 então diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Deixe-me ler um outro texto da palavra de Deus para você. Vou ler um pequeno trecho do grande Sermão do Monte. Todos nós aqui já ouvimos falar do Sermão do Monte, muito conhecido aí até na cultura em geral, mas pouco se conhece sobre o Sermão do Monte. Se fala sobre ele, se fala de algumas coisinhas dele isoladamente, mas não se entende e se conhece realmente o Sermão do Monte. Mas escute aqui um trecho do Sermão do Monte, vou ler em Mateus capítulo 5, começando com o verso 11, Jesus Cristo falando, diz o que ali? Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados serão, diz ele, vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia. E mais um verso apenas nessa direção, Jesus Cristo falando novamente, agora no Evangelho de João, lá no capítulo 15, ele disse assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou.
Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Voltando a 1 Pedro, vamos receber a palavra mais uma vez para que ela finque raízes em nosso coração e mente. Diz o apóstolo aqui, o apóstolo Pedro: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Esta é a palavra do Senhor. Em 1972, eu era um office boy trabalhando ali no centro de São Paulo. E num dado dia percebi que havia algo de errado na região. E aí fui me aproximando do alvoroço e logo percebi que havia acontecido algo terrível. Um prédio chamado Andraus, edifício Andraus, havia pegado fogo, estava em chamas. Um prédio alto, arranha-céu, totalmente em chamas. Eu estava no meio da multidão, afastado ali pela polícia, muitos bombeiros trabalhando. Foi um grande desastre, talvez um dos maiores da história, se não o maior da história da cidade de São Paulo. Dia terrível, as labaredas cruzavam a avenida, ali a Avenida São João, no centro velho de São Paulo. As labaredas cruzavam a avenida, coisa terrível. Foi uma tragédia, muitas pessoas morreram. Por quê? Foi revelado na investigação que o prédio não estava preparado para incêndio. Não havia ali um sistema anti-chamas, nem um sistema de alerta adequado que pudesse prevenir, pelo menos que a tragédia não fosse tão grande. Depois disso, inclusive, os regulamentos, a regulamentação e fiscalização em São Paulo se tornou muito acirrada nessa questão da segurança anti-incêndio por causa dessa tragédia. Enfim, o prédio não aguardava fogo, não esperava fogo, e a tragédia foi muito grande. É a palavra de Deus aqui, na voz do apóstolo Pedro: venha a esta igreja, venha você, meu irmão, venha você, minha irmã, dizer que você precisa aguardar a fornalha. Isto mesmo, você precisa aguardar a fornalha. Você aguarda a fornalha, meu irmão, ou não aguarda? Você espera o fogo ou não espera? Aqui o apóstolo Pedro diz a você que você precisa aguardar a fornalha, aguardar o fogo. E preste muito bem atenção naquilo que a Bíblia diz na sua totalidade. Diz, por exemplo, quando nós atravessamos a Bíblia toda, uma carta toda como essa, e nós chegamos a momentos como este, tendo uma ideia completa do nosso chamado no Evangelho, da vida cristã no mundo. Se você está exposto a grande tendência, inclusive no meio evangélico, que nós encontramos, você provavelmente está aí mais ajeitado, com uma visão triunfalista, e de que o Evangelho, então, Cristo, é um aconchego emocional e que leva tudo a dar certo, não há contratempos, e uma visão aí romântica, não bíblica e realista, como esta de Pedro, por exemplo. É verdade que eu e você atravessamos este mundo e estes anos nossos
como crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça, na mediação da morte de Cristo, nós atravessamos esse mundo na companhia de Deus, mediado em Cristo, na presença do Espírito Santo. Nós temos consolo, nós temos força para atravessar este mundo, sim, mas não vamos confundir isto com triunfalismo superficial, ingênuo e que não entende a realidade nossa no mundo. Nós vivemos no campo de batalha. Nós vivemos no campo de batalha. Então, eu e você precisamos aguardar a fornalha, diz aqui o apóstolo Pedro. Fornalha essa produzida por quem? Quem que constrói essa fornalha para nós? O mundo. O mundo. O apóstolo Pedro aqui fala sobre o fogo que surge entre vocês, no verso 12, no primeiro verso que lemos. O fogo que surge entre vocês. E esta palavra fogo era usada para fornalha. Fornalha, aquele forno que pode produzir uma temperatura muito alta para derreter metais. Os metais pedem calor diferente para que eles venham a se derreter e então poderem ser manuseados para os nossos benefícios. E então aqui se refere à fornalha, este passar pelo fogo, que então faz aquela obra do que? Não somente derreter o metal para que ele se torne útil, mas também para separar a impureza do metal puro. Esta é a finalidade da fornalha. Mas a fornalha é lugar de calor, isto é, lugar difícil. E o apóstolo Pedro fala aos irmãos lá, de onde? Os irmãos lá da antiguidade, primeiro século, sobre esperar o fogo, esperar a fornalha. E é interessante recordar aqui o contexto. O apóstolo Pedro está onde quando ele escreve esta carta? Ele está na capital do império, ele está em Roma. E ele escreve esta carta, quando nós lemos no capítulo 1, verso 1 desta carta, ele escreve para quem? Para os irmãos que estão lá na região, parte da Ásia Menor, hoje seria o norte da Turquia. Mas o que aconteceu naqueles tempos quando Pedro escreve esta carta? Está no poder em Roma, quem? O imperador Nero, sujeito cruel, descalibrado, imoral. E Nero, num dado momento, ali no ano 64, quer colocar o seu nome na história. E o que ele faz? Ele dá um jeito de provocar um incêndio que queima grande parte de Roma. Ele quer reconstruir a capital e deixar uma arquitetura que marcasse o seu nome. E o incêndio acontece, é um desastre em Roma. E aí há um problema. E o que ele faz? Ele espalha um boato, ele arma um esquema para dizer o quê? Os cristãos começaram esse incêndio, os cristãos colocaram o fogo em Roma. E aí então ele transfere todo o antagonismo para os cristãos. E o apóstolo Pedro escreve esta carta algum tempo depois, entre o ano 64 e 67. 64, depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma. Então essa carta é depois desse momento ali, não mais do que o ano 67. Enfim, esta atitude de Nero, torna os dias dos cristãos, os nossos irmãos ali, ainda mais complicado dentro do Império Romano. Não só em Roma, mas dentro de toda a extensão do Império Romano, que chegava à Ásia Menor, onde esses irmãos estavam, esses irmãos que receberam esta carta. E agora a cultura, a sociedade, que já não era muito simpática aos cristãos, se torna mais oposta no convívio social e até às vezes levando acusações diante dos tribunais. E uma das coisas que Nero faz quando ele coloca fogo em Roma e depois culpa os cristãos, e há esse antagonismo contra os cristãos, e então ele como autoridade e com apoio de muitos na sociedade começa a perseguir os cristãos. Nero chegou a fazer coisas terríveis como iluminar parques, jardins de Roma à noite, usando os cristãos como tocha. Colocar o cristão no poste e ali queimar. Isto nós sabemos pela história, não sabemos disto pelas escrituras.
Nós temos historiador da antiguidade que testemunhou isso de forma ocular, como Tácito, morreu em 117 depois de Cristo, historiador reconhecido. Ele escreveu sobre isso e descreveu as crueldades, muitas outras que foram feitas, cristãos despedaçados, mas uma das coisas que Nero fez foi transformar cristão em tocha, poste de luz. E diz que ele, inclusive, se disfarçava e entrava entre a multidão para ver aquele espetáculo e ali se divertir de forma incógnita. E agora Pedro escreve aos nossos irmãos, dizendo: vocês não devem estranhar esse fogo que surge entre vocês. Quem sabe esta ideia, inclusive dos irmãos queimados, está na mente deles. Nero, o mundo, que não estavam dentro do reino de Deus, mas estavam dentro do reino do mundo, são esses que insultam, diz ele aqui no verso 14, se vocês são insultados. Os crentes, os cristãos ali, têm um momento muito difícil. A palavra insultado é o quê? Denegrido, ridicularizado, afrontado. E ele diz: se vocês são insultados, só que este ser aí não é um condicional no sentido de que pode ser, pode não ser, não é isto. Esta partícula ser pode ser usada com forças e sentidos diferentes, mesmo na nossa língua e na língua então que foi escrito aqui, é muito claro isto. Se o seu cônjuge diz para você: olha, eu estou com dor de estômago, aí você diz para ele ou para ela: olha, se você está com dor de estômago, então não coma isto. O que você está dizendo quando você usa esse ser? Não é que se você está, se você não está, já afirmou que está, é um fato. Esse ser poderia ser substituído pelo quê? Já que você está com dor de estômago, não coma isto. É um fato. Então, este ser aqui, se vocês são insultados, é no sentido, já que vocês são insultados, como vocês estão sendo insultados? Estão sendo ridicularizados, difamados, afrontados. O mundo está fazendo isso. E aí o calor, então, a fornalha, aguarde a fornalha. Você aguarda a fornalha, meu irmão? Minha irmã, você aguarda a fornalha, aguarda o fogo. Você tem sentido o mundo queimar à sua volta contra você. Você sente o calor da batalha, você sente o calor do fogo. Ou para você está tudo em ordem, você se acomodou aí com o mundo e achou que é um caminho do meio. Você está muito tranquilo. Ou você sente o embate, e como é forte o embate dos nossos dias. Vemos dias onde a pressão é da conformidade. Há um tal de coletivo e que nós temos que nos conformar com o coletivo. Nós, como crentes, sempre praticamos e cremos nas virtudes, na convivência, mas é muito diferente quando há as imposições de ética e valor sobre nós e nós temos que abraçar tudo e nos conformar tudo, não porque nós queremos fazer isso eticamente, mas porque nos impostos temos que nos dobrar debaixo da imposição. Ao fogo cultural, ético à nossa volta. Quando você liga a mídia, quando você se depara com seus colegas de trabalho, se depara com seus colegas de escola, com o professor, com o chefe, com o seu empregado, você sente esse calor. O mundo produz o fogo, diz Pedro. Então, aguarde a fornalha, meu irmão. Aguarde a fornalha, é possível que venha piorar dia a dia. Então você está aguardando, estou falando a uma igreja que aguarda a fornalha, ou não aguarda, não entende que o mundo produz essa fornalha, ele se especializa nisto. O apóstolo João vai dizer o que na sua primeira carta? O mundo jaz no maligno, isto é, o mundo está dominado pelo maligno. O reino de Deus irrompe no meio deste mundo e chama muitos para então vir para o reino de Deus, mas este irromper é no meio do reino do mundo, um romper espiritual, que então domina algumas vidas e coração resgatados por Cristo, mas à volta está o reino do mundo que embate e o mundo vira um campo de batalha para nós. Aguarde a fornalha produzida pelo mundo. Agora, quando se enfrenta a fornalha, qual é o grande risco? É que o crente em Cristo Jesus venha ficar o quê? Desestimulado, desanimado.
Aguarde essa batalha, meu irmão, que é uma estimuladora da desilusão. O apóstolo Pedro diz aqui no verso 12, começa como? Não se surpreendam. Não se surpreendam. E essa palavra traduzida por surpreender pode ter esse sentido, mas ela envolve mais, envolve o desapontamento. Não fiquem desapontados, não se desapontem, não se frustrem, não fiquem ressentidos. E ele coloca este imperativo no negativo aqui, não se surpreendam. E então, com o sentido de que isto pode se tornar um estado de ser. O crente em Cristo Jesus, não é que ele ficou chocado uma vez, se surpreendeu uma vez, ficou desanimado uma vez, mas que ele se torna assim. Por quê? Porque ele vê que há um calor, e o calor, a batalha, a fornalha continua, o mundo não dá folga, e então isso traz incômodos, contratempos. Então o crente começa a ser dominado pelo ressentimento, inclusive. E Pedro diz, não faça assim, não permita que isto aconteça. Cuidado com a fornalha, porque se você não for preparado pela palavra e não ouvir a palavra e ficar desavisado, você pode ser afetado de tal forma que você fica desanimado. Eu pensei que se eu me tornasse um discípulo de Cristo, dali para frente seria céu na terra. Aliás, eu muito tempo fiquei ouvindo pregação que me dizia isso, pregações motivacionais que acalentavam ali minhas emoções e diziam isto, e então eu achava esses afagos tão gostosos, mas depois de um tempo comecei a cair na real, vi que o negócio não é bem assim, é difícil, a realidade do mundo é complicada para o crente, e aí eu fico desapontado. Crentes ressentidos, porque ficou nesta esperança ingênua, irrealista, ou ficou ouvindo ensinos que falam de uma facezinha só da vida cristã e não do todo equilibrado, e aí é apanhado, de repente, com uma grande frustração. Meu irmão, cuidado, aguarde a fornalha, diz a palavra. Aguarde, e este aguardar vai torná-lo preparado para enfrentar esse estímulo à desilusão. Você está aguardando a fornalha? Meu irmão, minha irmã, você está aguardando a fornalha? Igreja, você está aguardando a fornalha? Ou isto para você é muito estranho? A fornalha que precisa ser aguardada. Mas por que o mundo bate de frente conosco e traz esses momentos difíceis? Por que o mundo trouxe momentos difíceis para os cristãos no primeiro século? Por quê? Qual é a razão? A razão naqueles dias é a mesma razão hoje. O que é? Fé. A fé. Aguarde esta fornalha provocada pelo quê? Pela fé. Palavrinha pequena, 2 letras, fé. Ela é usada de muitas formas, com diversos sentidos, mas vamos ficar atentos e sermos crentes informados. A palavra fé no Novo Testamento relacionada ao Evangelho é uma palavrinha pequena, sim, 2 letras, mas tem um conteúdo enorme e significativo. Não se trata apenas de uma disposição de ser esperançoso pela esperança, ter fé, e nem simplesmente crença mística de que tudo está sob controle. Não é isto. Fé aqui é a verdade toda do Evangelho. A começar sobre quem nós somos, nossa condição diante de Deus, a obra de Deus em Cristo, por que Cristo veio, a morte dele, como que esta morte foi por mim, como é que chegou a minha vida, e qual é a esperança que eu tenho em Cristo, e qual é o propósito da minha vida neste mundo, qual é o meu destino eterno. Isso é a fé, toda baseada na obra e pessoa de Cristo Jesus. E é justamente isto que nos impacta totalmente, transforma-nos plenamente na nossa forma de ser e ver a existência, e então na forma de vivermos e comportarmos. Isso é que choca com o mundo, porque o mundo tem a sua fé, tem o seu evangelho, não é? A forma dele ver a vida e a existência, que não é baseada na palavra, não é baseada em Deus. E se Deus entra lá na visão do mundo,
É como um amuleto, um servo para a sua vontade e sua forma de ver, um Deus subjugado, domesticado, um Jesus domesticado, subjugado ao que o mundo quer, não tem nada a ver com a verdade de Deus. Enfim, lá está o mundo com o seu próprio evangelho, e o evangelho verdadeiro de Deus em Cristo Jesus se choca com o mundo. E como isto está em nós, e o evangelho do mundo está nas pessoas do mundo, na sociedade, na cultura, há este choque. A nossa fé provoca isto. O que acontecia aqui com os nossos irmãos que recebem a carta de Pedro, eles eram insultados, eles eram ridicularizados, eles sofriam antagonismo. Por quê? Diz aqui o verso 16 que eles sofriam por serem cristãos, chamados de cristãos. A palavra cristão nos nossos dias, nosso vocabulário, cultura no mundo, até em outras línguas, é uma palavra que usamos aí e recebemos corretamente, identificam aqueles que são seguidores de Cristo, etc. Mas de onde vem esse termo? Esse negócio de chamar a igreja, o crente, de cristão. Atos 11, na palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 11. Cidade de Antioquia. Em Jerusalém estava a igreja depois que Cristo Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Surge uma perseguição em Jerusalém, os cristãos saem de Jerusalém. E muitos vão para Antioquia. A cidade de Antioquia ficava, naqueles dias, no antigo distrito da Síria. Hoje seria Turquia, na divisa com a Síria. Então, bem ao norte de Israel, subindo de Israel, passa-se pelo Líbano, parte da Síria, chega-se à fronteira da Turquia, logo ali está essa cidade de Antioquia. Bem, capítulo 11, lá estão os crentes de Antioquia, e eles começam a evangelizar, a anunciar Cristo naquela cultura, naquela cidade. E ali diz o verso 26 do capítulo 11 de Atos, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Diz, está registrado aqui, pela primeira vez foram chamados de cristão em Antioquia. Vamos encontrar uma segunda vez no livro de Atos, quando? Mais na frente, quando nós vamos percorrendo o livro, chegamos então ao capítulo 26. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém e foi levado para Cesareia. Está debaixo, na prisão, debaixo da autoridade do governador regional do Império Romano ali, Festus. E Festus recebe a visita de um reizinho, um rei de uma pequena região, também debaixo dos romanos, ali uma concessão dos romanos, que ficava debaixo deles. Recebe a visita desse rei chamado Agripa, a descendência do grande rei Herodes. Enfim, Agripa vem visitar Festo. E Festo fala de Paulo com ele. E Agripa pede para ver Paulo, etc. E fazem ali uma audiência os dois, trazem Paulo, mas mais para o entretenimento, uma coisa interessante. O apóstolo Paulo toma a palavra, pede que ele fala, e ele começa a anunciar o evangelho, com aquela retórica, com entusiasmo, diante dessas duas autoridades. Chega uma hora, Paulo está ali, naquele poder, falando, chega uma hora que o rei Agripa diz para Paulo parar, e ele diz o seguinte: Paulo, por pouco me persuades a me tornar cristão. Segunda vez nas Escrituras Sagradas. Mas precisamos entender que nessas duas vezes, o termo cristão não é usado como um termo técnico nos nossos dias que identifica o grupo de uma forma normal. Essas duas vezes, naqueles dias, era uma forma derogatória, era jocosa. E quando Agripa diz, por pouco você me persuade a tornar um cristão, é nesse sentido que ele está falando. E quando diz lá que na Antioquia, pela primeira vez foram chamados cristãos, é dos de fora que vem. Foi Agripa, um incrédulo, que falou. E Antioquia foram os incrédulos, o mundo que deu esse nome para os seguidores de Cristo. E agora, pela terceira vez e última nas Escrituras, aparece aqui Pedro falando. Vocês são chamados de cristãos. Se vocês sofrem por isso, era um insulto, era uma forma de ofender.
Eu cresci numa família evangélica, me converti no começo da adolescência. E então vi a experiência dos crentes nesse país, creio que em 2 tempos. Há os tempos atuais que a coisa virou uma festa, tristemente, porque há muito a se lamentar naquilo que se chama de movimento evangélico espalhado por aí. Mas eu vivi o primeiro tempo quando você ser um evangélico, você era uma minoria da minoria da minoria, era visto como estranho. E eu ia para a escola, por exemplo, eu era o único na escola. Imagina, o único. E era algo muito notado na sociedade. E tinham um nome para se referir a mim. Qual é? Crente. Ele é crente. Algumas vezes com risadinhas. Ele é crente. E às vezes diretamente. Você é crente. Não sou eu. Todos os irmãos ouviam isso na sociedade. Essa palavra crente é uma palavra, se pensarmos bem, adequada e bonita. Fala daquele que crê, sim, a fé, eu creio no Evangelho. Mas o mundo naqueles dias fazia um uso desse termo para mim de forma derrogatória. E lá então vivendo os valores muitas vezes imorais, diziam para mim, você não pode porque você é crente. Era um bullying que jogavam para cima, ouvi de professor isto. Era permitido naquela época. Um bullying de professor, porque eu era crente, era o termo. E assim muitos viveram isto, era muito comum, hein? Mas eu quero apenas que nós entendamos, que você entenda, que esses irmãos aqui estão passando pelo quê? Uma fornalha. Eles devem esperar, que é provocado pela fé. Eles são chamados de cristãos, num sentido derrogatório, num sentido de colocar para baixo, de um bullying. E então há o insulto aqui. Meu irmão, minha irmã, a sua fé em Cristo é contra o mundo. E isto é algo que pode causar, provocar o mundo a lhe trazer uma fornalha. Você está aguardando isto, essa fornalha provocada pela fé. Mas há uma exortação aqui de Pedro que você precisa prestar muito atenção. E nos nossos dias precisamos prestar atenção muito nisto. Qual é a exortação? Que nenhum de nós venhamos a sofrer enquanto cristãos, chamados de cristãos, venhamos a sofrer o quê? Como assassino, ladrão, criminoso. Criminoso. O último termo é um termo bem genérico. O apóstolo Pedro, quando escreve aqui, ele não está dizendo que os crentes eram assassinos, ladrões, etc. Mas ele está alertando que eles não devem sofrer, porque na vida deles, eles quebram princípios morais, éticos, que a própria lei talvez defendia que são corretos. Verificar que naquilo que a lei dos homens se alinha com a lei de Deus, nós sejamos achados de forma exemplar, já que nós somos cristãos, nos identificamos com este nome. Não é lamentável nos nossos dias que a mídia, de forma comum, encontra os chamados evangélicos apanhados na contramão da lei, cometendo crimes? Que vergonha! Jogaram o nome evangélico na sarjeta. Um nome digno. Mesmo quando era para denegrir, havia uma honra. Me chamaram de crente, me chamaram de cristão. Querem me ofender, querem me humilhar, mas na verdade eu tenho honra, porque você está falando o quê? De que eu sou um crente de Cristo Jesus, sou um discípulo de Cristo, para mim isso não é ofensa. Agora, aquele que se diz cristão, evangélico, apanhado no crime, na contravenção, e aí vem dizer que é perseguido por causa do nome de Cristo, não é perseguido por causa do nome de Cristo, é perseguido porque quebrou a lei. Vergonha! Vergonha, devia se recolher em retiro e quebrantamento e se arrepender diante de Deus e pedir desculpas à sociedade e à mídia.
Eu me dizia cristão e eu joguei o nome de Cristo na sarjeta. Não vem com explicação, não vem com racionalizações. Porque estão perseguindo que eu sou crente. Não, você foi apanhado com dinheiro ilegal. O apóstolo Pedro já exortava, não seja assim, que vocês não venham sofrer por causa disso, e não sofrer também, ele adiciona à parte algo mais, porque vocês se intrometem na vida alheia. Qual a preocupação de Pedro? Nós somos enviados ao mundo para a batalha, anunciando a Cristo, o amor de Deus em Cristo, mesmo que o mundo não queira ouvir, nós falamos e testemunhamos. Mas nesta missão, temos que tomar cuidado para nós não, de repente, acharmos que nós somos administrador da vida dos outros e juízo sobre os outros. Há aqueles que até numa visão equivocada, pensam que seria maravilhoso se todas as verdades cristãs fossem tornadas leis no país e todo mundo, por obrigação de lei, aceitasse isso. Nós queremos que todos aceitem. Deus nos envia a pregar para que isso aconteça, se fosse o caso, mas tem que ser um passo voluntário de cada coração. Jamais uma imposição de leis. Enfim, crentes que acham que vão administrar tudo, impor a sua fé sobre os outros. Uma coisa é compartilhar o evangelho, até falar uma exortação muito clara, se o momento permite, mas nunca possamos agir de uma forma como nós interferimos, além daquilo que cabe a nós como propagadores do evangelho. Mas aí está a exortação de Pedro. A verdade é que a fé traz este calor, a fé provoca esta fornalha. O que disse Jesus no Sermão do Monte? Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa assim sofrerem. Jesus foi muito claro. E agora o apóstolo Pedro volta a este ensino, preparando os cristãos para guardar a fornalha diante do mundo, no seu espaço social, no seu espaço profissional, no seu espaço escolar, talvez até no seu espaço da família estendida. A fornalha pode surgir. Aguarde a fornalha. O mundo produz a fornalha. Por quê? Porque é provocado pela sua fé e pode desestimulá-lo. Vigie, cuide. Mas e aí? Nós sofremos esta ofensa do mundo, esta fornalha, e isto aí então é apenas algo que nos incomoda e serve para nada, jamais. Aguarde essa fornalha que é redimida por Deus. Este fogo que o mundo traz sobre mim, sobre você, não é inútil, eu espero que não seja na sua vida um desperdício. Precisamos ter uma visão ampla das coisas. Nós podemos encontrar essa visão bem resumida numa frase lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é a história dos princípios. Começa com a criação do ser humano, o início do pecado, rebeldia contra Deus, a promessa de salvação, e aí a história continua. Deus levanta Abraão no livro de Gênesis, chamando-o para através dele trazer o seu plano de redenção do homem, do ser humano que pecou, e aí a linhagem de Abraão vai se desenvolvendo conforme Deus prometeu, e vai chegar o momento então, quando há ali os 12 irmãos que vão compor as 12 tribos de Israel, e um deles é chamado de José, e a história de Gênesis vai terminar aí. 12 irmãos, um chamado José. Os 11 irmãos se voltam contra José. Há uma antipatia ali, e aquilo cresce de tal forma que um dado dia eles estão no campo trabalhando, e passam os mercadores que vão para o Egito, os negociantes, os seus camelos, etc., e eles vendem o irmão José, no seu ódio contra ele, vendem José. Primeiro intencionaram matá-lo, aí resolvem vendê-lo, mandar para longe, como escravo. E José vai para o Egito. O grande império do Egito sai dali da terra onde a família habitava.
E José vai para lá, passa muitos apertos em terras estranhas, passa até pela cadeia com acusação falsa, mas Deus está com ele, diz a palavra de Deus, e chega o momento quando ele ascende a posições importantes no Egito, se torna ali então uma das maiores autoridades no Egito. E lá está a família em terra distante, a família dele, não teve mais contato com ele, nem ele com ela, e vem uma fome sobre a terra. E então essa família, os irmãos dele vão para o Egito, a capital do império, ali buscar o alimento na provisão que lá estava. E ali há um reencontro entre eles, um reencontro de surpresa, que ninguém imaginava, nenhum dos dois lados. E é um momento de muita emoção ali. Os irmãos que venderam ele como, pensaram em matá-lo, venderam ele como escravo. Agora ele é um homem importante e é alguém que pode ajudá-los. Veja aí o drama todo. E quando chega o capítulo 50 de Gênesis, finalizando a história, no capítulo 50, este estado ali muito desconfortável para os irmãos de José. E então, no verso 20, José faz uma colocação que eu e você precisamos conhecer e carregar conosco. Ele diz para os irmãos dele: vocês intencionaram, ou aquilo que vocês intencionaram para o mal, Deus usou para o bem. Você ouviu o que José falou para os seus irmãos? Aquilo que vocês intencionaram para o mal, Deus usou para o bem. Meu irmão, nunca se esqueça que o seu Deus é soberano. Ninguém encurrala Deus. E por isso ninguém vai encurralar o plano de Deus na sua vida. Pronto, agora fechou. O mundo fechou, aqui não tem saída mais. Isso aqui não serve para nada. É tempo perdido. Não! O texto não diz que Deus envia o mal. Não é isso que o texto diz. O texto diz que mesmo quando o mundo que jaz no maligno, e o maligno age para trazer o mal em nossas vidas, mesmo esse mal que eles trazem, Deus não perde o controle. Deus pode usar aquilo para o nosso bem. E é este princípio que Pedro está trazendo aqui. Deus redime essa fornalha. Deus redime essa fornalha. O que ele diz no verso 12? O fogo que surge entre vocês para os provar. Para. Razão de ser. Propósito. Para os provar. O mundo levanta a fornalha, produz a fornalha. Para quê? Para nos incomodar, nos trazer dor por causa da nossa fé em Cristo. E Deus toma essa fornalha do mundo e usa para os benefícios como provar. E a palavra provar é justamente aquela ideia que eu já falei sobre o fogo, a fornalha na qual ele se refere. O que é provar aqui? É o metal provado na fornalha. Eu disse que cada metal pede uma temperatura para que ele se derreta, e se derretendo ele é separado das impurezas. Há um metal que se derrete com um calor baixo. Este metal é o chumbo. E quando criança eu brinquei um pouco com o chumbo derretido, sob supervisão. Mas brinquei um pouquinho com chumbo. No calor do fogo de fogão você derrete esse metal. E era muito interessante, porque no chumbo a impureza adere com muita facilidade, porque ele é muito maleável. Mas quando você derrete o chumbo, logo a impureza fica por cima como uma nata, e por baixo o chumbo puro, num brilho parecido com uma prata pura. Não estranhem este fogo, não se surpreendam com este fogo que surge entre vocês para os provar. O mundo traz o fogo, Deus toma o fogo e diz: vou tornar esse meu filho mais puro na sua fé, mais firme na sua fé, mais preparado para andar comigo. Então, a aprovação do mundo, a fornalha que o mundo nos traz, torna-nos o quê? Um metal melhor nas mãos de Deus. Veja como Deus faz as coisas. Aguarde a fornalha que o mundo produz, que é provocado pela nossa fé, mas essa fornalha é resgatada, redimida por Deus. Vocês sofrem, diz ele no verso 19, de acordo com a vontade de Deus. E aí podemos entender essa frase de Pedro,
que aquele sofrimento que o mundo faz segundo a sua vontade, torna-se vontade de Deus em nossas vidas quando Deus usa para o nosso fortalecimento. E não é verdade que quando nós passamos por uma fornalha e passamos com Deus, depois do outro lado nós saímos mais fortes na fé. Não é verdade. E alguns de nós talvez está precisando sentir um pouco mais da fornalha, temos fugido, por isso que não somos pessoas de uma fé mais forte e maior. Quanto mais o crente passa pela fornalha, mais puro e mais firme é ele e a sua fé. Deus redime a fornalha. Há um efeito aqui todo didático. É interessante que Pedro cita aqui no verso 17, um verso lá do livro de Provérbios, capítulo 11, verso 31. E ele fala sobre, então, o julgamento do justo e o julgamento do ímpio. E aí precisamos entender esses dois julgamentos que ele está falando aqui. O julgamento do crente, aquele que se abrigou em Cristo, já caiu sobre Cristo na cruz. Então, quando Deus julga o seu povo e o julgamento começa com a casa de Deus, é porque Deus, sendo justo e perfeito, santo, Ele quer ver o mesmo no seu povo. E Ele vai usar inclusive a fornalha do mundo para que isso aconteça, para nos purificar. Então o julgamento de Deus para com a sua casa, o seu povo, é um julgamento didático, é um julgamento de correção, como um pai com um filho. Não julga o filho para jogar o filho na rua. O pai julga o filho para o quê? Para tornar o seu filho alguém melhor. Corrige. É assim. Mas o julgamento do ímpio é diferente. É da condenação e ser condenado nas mãos de Deus. É isso que Pedro está afirmando aqui. Então vamos lembrar sempre que devemos aguardar a fornalha, mas se essa fornalha, por pior que seja, nas mãos de Deus vem para nos abençoar. Deus redime a fornalha que o mundo cria para nós. Aguarde a fornalha, meu irmão, minha irmã. Você está aguardando? A nossa igreja aguarda a fornalha. Nós temos essa visão do viver com Cristo no mundo. Você tem? Aguarde a fornalha. Recebendo a fornalha de que forma? Com alegria. Isto mesmo é o que Pedro diz, com alegria. Aguarda a fornalha recebida com alegria. Para entendermos a colocação dele de alegria aqui nesse texto, temos que notar duas coisas que ele diz sobre nós. O que ele diz no verso 14: o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Repousa sobre vocês. Irmão, nunca se esqueça disto. Jesus Cristo prometeu que o outro conselheiro viria. Ele iria, mas o outro viria. A presença de Deus no Espírito Santo está sobre nós. Somos a habitação da presença do Espírito Santo. O mundo não entende e inclusive ousa levantar, criar, produzir uma fornalha para nós. E não tem a menor ideia de que sobre nós repousa o Espírito do Senhor. Mas ele diz mais, não somente que o Espírito repousa, mas ele diz que nós somos casa de Deus. Casa de Deus. Essa expressão se referia ao templo em Jerusalém. No Velho Testamento, antes de Cristo, havia o templo em Jerusalém, então. E durante os anos de Cristo, dentro do templo havia um quarto, um espaço chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava, porque aquele lugar onde habitava a chamada glória de Deus, designada com a palavra Shekinah. E aí glória é sentido no de presença gloriosa, a presença de Deus estava ali. E então o templo em Jerusalém e em Israel representava que no meio do povo estava a presença de Deus, ali, naquele espaço. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, 2 vezes, capítulo 3, capítulo 6, vai dizer o que? A expressão dele é: vocês são o templo do Espírito Santo. A Shekinah, a presença de Deus, a glória de Deus,
que na antiga aliança habitava, era representada, se manifestava ali no templo, num quarto, numa sala. Agora habita e é achada na igreja de Jesus Cristo. Nós somos a casa de Deus, não este prédio, mas nossas vidas em comunhão como um corpo. Então precisamos estar atento a estas duas realidades sobre nós, essas duas verdades, quando nós pensamos em fornalha. Nós não estamos aí jogados, alguma coisa de Deus aí, uma coisinha de Deus é esse povo aí, o mundo faz o que quer com eles. Não, está mexendo com a presença de Deus no mundo. Deus escolheu assim, fazer-se presente no mundo através da sua igreja em Cristo. Mas aí é que vem então para nós, e precisamos, depois de entender isso, lembrar desse paradoxo nesse texto. Ele fala em alegria e fala em sofrimento, não é verdade? No verso 13, nós devemos alegrar nos sofrimentos de Cristo, participar nos sofrimentos de Cristo. É um paradoxo ou não é? Em nós, na nossa experiência no mundo, na fornalha, devemos ter alegria enquanto sofremos. Estranho? Realmente não. Primeiramente, precisamos lembrar que o sofrimento que ele coloca aqui, de participarmos no sofrimento de Cristo, não é que nós estamos completando o que Cristo não conseguiu completar na cruz. E nós vamos sofrer agora para completar. Faltou. Não ficou completo. Agora, então, nos nossos esforços e méritos, vamos fazer por merecer a presença de Deus, a justificação diante de Deus, a vida eterna com Deus, etc. Não é isso que ele está falando aqui. Pedro mesmo, para não falar do resto das Escrituras, deixa muito claro que a salvação em Cristo é completa. Ele fez a obra completa na cruz. E se Cristo também não conseguisse fazer, sendo Deus conosco, a obra completa na cruz, quem somos nós para acrescentar alguma coisa? Enfim, para não falar do resto das Escrituras, o apóstolo Pedro mesmo, no capítulo 1, capítulo 3, fala dessa salvação em Cristo, no sangue de Cristo, que então nos salva de uma vez por todas e somos do Senhor. Mas então o que ele quer dizer com participar dos sofrimentos de Cristo? Está falando da nossa identificação com Cristo por sermos dele. E então, assim como Cristo sofreu a afronta do mundo, nós, por causa de Cristo, também sofremos. Esperamos a fornalha, aguardamos a fornalha, não para a nossa salvação, mas porque nós somos salvos e porque somos de Cristo. E aí sofremos como ele sofreu, ainda que num grau menor. Enfim, aí está o sofrimento, mas a ordem é, no verso 13, o quê? Alegrem-se, alegrem-se. Você se alegra na fornalha, meu irmão? Como se alegrar? Ele fala sobre a esperança eterna. Ele fala da glória que há de ser manifestada. Nós nos alegramos porque nós entendemos, como os cristãos da palavra entenderam, quando sofreram a fornalha, que eles estavam passando pela fornalha como algo digno. Eram dignos de sofrer pelo nome de Deus em Cristo. E quando nós atravessamos isso, o verdadeiro crente, ele sente uma alegria. O mundo trouxe a fornalha, mas é porque eu estou honrando o Deus que me amou em Cristo. Que privilégio. Isso nos dá uma alegria no meio do sofrimento. Mas há muito mais aqui. Ele diz no verso 13: quando a sua glória for revelada, vocês exultarão com grande alegria. Não somente isto, mas porque nós sabemos que a fornalha é pequena, ela passa e as nossas vidas pertencem a uma história que é muito maior que as fornalhas que o mundo cria e maior do que o próprio mundo. Nós sabemos que nós somos do Senhor hoje e para todo sempre, e ao dia glorioso, quando o Senhor colocará todas as coisas em ordem e estaremos com Ele. Vocês vão exultar nisto, e agora já antevendo, quando vocês sofrem, porque vocês sabem, a fornalha vem, porque vocês sabem que vocês são de Cristo, vocês olham para a frente, e vocês exultam o que na fornalha? Não, na verdade que vocês são do Senhor, e Ele tem
o dia dele para as suas vidas. O crente não se alegra no sofrimento porque ele é masoquista. O crente não se alegra no sofrimento porque ele fica procurando o sofrimento. Alguns cristãos pensaram assim: o crente tem que ficar buscando o sofrimento, porque aí é que ele se torna santo, e fica naquela visão aí meia budista de espiritualidade, de você mortificar então os seus desejos de toda forma com sofrimento. Não é isto, me punindo, penitência. Cristo fez toda a penitência que tem que ser feito na cruz. O sofrimento que ele fala aqui é aquele que o mundo traz a nós, naturalmente, por causa da nossa fé. Mas nós exultamos o que? No sofrimento? Nós nos alegramos no sofrimento em si? Não. Nós nos alegramos no fato que somos do Senhor. E por isso o sofrimento, a fornalha chegou. Aguarde a fornalha, recebendo-a com alegria. Você ouviu, meu irmão? Quando sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Igreja, meu irmão, minha irmã, ouça a palavra e guarde em seu coração. Ouça a palavra e guarde em seu coração. E que você possa viver debaixo desta grande verdade. Meu irmão, minha irmã, onde está Nero? Meu irmão, minha irmã, onde está o Império Romano? Meu irmão, minha irmã, você é do Senhor e você sabe que a glória será revelada. Este mundo passa, os incômodos que ele traz a você na sua escola, no seu trabalho, na família, no relacionamento da sociedade, isso passa. Essas pessoas que lhe incomodam, passam. Mas o Senhor há de revelar a nós a sua glória. E nós então naquele dia haveremos de voltar com grande alegria. Que Deus abra a sua visão e coloque uma visão muito maior. E enquanto você atravessa esse mundo aguardando muitas vezes a fornalha, que você possa estar cheio de alegria no Senhor, porque a sua alegria está não em fazer uma coadunação com o mundo e seus valores, como tantos cristãos progressistas querem fazer nesses dias, tornar tudo mais confortável, negociando com a cultura e os valores da fé. Não, mas porque você é do Senhor e anda com Ele para todo sempre, até aquele dia, quando então em grande alegria haveremos de ver a sua glória revelada. Que o Senhor assim faça na sua vida. Por isso mesmo, diz ele, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a quem? Ao seu fiel Criador, e praticar ou praticando o bem, a vontade de Deus. Confia sua vida ao seu Criador, o soberano, e continua fazendo a vontade dele, meu irmão. Não importa o que o mundo lhe traga. Vamos orar? Vamos à presença do Senhor.